Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: hackearam um jornalista que falou de Lula. É uma história que a gente está vendo pegar fogo nas redes sociais e eu vou trazer aqui para vocês o passo a passo para a gente desmontar as narrativas e conseguir ter um debate civilizado. O que são as narrativas, afinal? É aquilo que não é nem fato nem opinião. É aquilo que profissionalmente se cria e se vai disseminando no se colar, colou. A pessoa que não tem uma opinião empresta aquilo para fingir que é a própria opinião e o debate político vai sendo deteriorado no Brasil. Como é que a gente supera isso? Você que maratona o Narrativas, comenta aqui embaixo se você é um dos que maratona o Narrativas Antagonista. Já sabe, é com exercício diário. Primeiro eu trago para vocês os fatos, depois a narrativa da esquerda, depois a narrativa da direita e aí depois a minha opinião, que pode ser diferente da sua opinião, pode ser a mesma opinião que você tem e por isso eu quero que você opine aqui no final, combinado? Vamos agora aos fatos. Que história é essa de jornalista hackeada? Foi hackeada a editora executiva do Estadão em Brasília, chamada Andresa Matais. Quem acompanha a política, esse nome deve te soar, porque ela é uma jornalista conhecidíssima, com uma carreira consolidada, longa, e ela é a editora, ela é a chefe, vamos dizer, da sucursal de Brasília. O que houve? O Estadão fez uma reportagem sobre o empréstimo do Brasil à Argentina. Eu vou falar os detalhes, os fatos dessa reportagem mais adiante. E isso está dando um falatório danado, porque o governo negou, o Estadão bancou e ficou essa situação. Em um determinado momento, houve, vamos dizer, um bate-boca virtual entre a jornalista e um assessor da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que começou a fazer postagens, digamos, que uma presidência da República jamais poderia fazer. Espero que tenha sido um tempo livre fora do horário de trabalho. O que foi essa troca de mensagens? Ele fez mensagens do tipo: moçada, a extrema-direita e o gabinete do ódio estão aí vivíssimos, anabolizados com setores da grande imprensa brasileira. São irmãos siameses. E aí depois ele dá uma aliviada no que ele fala. Tem um outro tweet em que ele termina falando: agora bateu, levou. E foi aí que deu a encrenca com a jornalista Andresa Matais. Ela fez uma resposta a esse tweet do bateu, levou com um número: 11.306,90, que coincidentemente é o valor do salário desse assessor. O salário desse assessor, ele é público. Então, assim, qualquer um pode acessar. Mas muitas pessoas ligadas ao PT ficaram bravas com essa história, com essa resposta, disseram que essa resposta da jornalista foi inadequada. No mesmo dia, a conta gov.br da jornalista foi invadida. Trocaram a senha e estão exigindo resgate. Quem invadiu? Não se sabe. Quem é que controla a conta da jornalista? O governo federal. Que conta é essa GovBR? Não sei se você tem, provavelmente você tenha. Tem gente que tem e não sabe. Se você já usou bastante, você sabe que tem vários serviços lá, mas a gente não imagina o quanto da nossa vida está nessa conta gov.br e o quanto obrigatoriamente tem de estar lá. Essa conta gov.br você usa na Receita Federal, Conect SUS, sua carteira de trânsito, o seu portal do INSS, sua carteira de trabalho e social, juntas comerciais, documentos militares. O que é que você pode fazer? Acessar informações, apresentar documentos,
assinar documentos com validade jurídica, autorizar ou não o uso dos seus dados pessoais e realizar a prova de vida digital. É um sistema que reuniu praticamente tudo que você faz no governo em um só lugar, ele facilita muito. O responsável pela integridade do sistema é o governo federal. E essa conta da jornalista foi invadida. E a gente não vê, assim, um clamor muito grande para que se esclareça essa invasão, porque isso pode acontecer com qualquer cidadão, invadir a conta onde toda a sua cidadania, toda a sua relação com o governo está ali. E há uma ameaça dos hackers contra a jornalista de vazar estes dados. Ela disse que tomou todas as providências. Qual é a reportagem que estava sendo debatida? A reportagem que estava sendo debatida é a seguinte: Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Javier Milei. Essa reportagem não é da Andresa Matais, ela é a chefe. Quem assina na coluna isso é a jornalista Vera Rosa, que quem conhece política sabe, é uma pessoa com uma carreira muito longa, muito respeitada, conhecidíssima. O que é que aconteceu? A ministra Simone Tebet, que é responsável aqui no Brasil por esses bancos, esse banco específico é um banco internacional, apareceu dizendo que não houve nenhuma interferência de Lula. Não é que eu não fui consultada, eu que não consultei o presidente Lula. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e do CAF, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Ajuda o Brasil, ajuda os estados do Brasil e ajuda os municípios brasileiros. Houve uma seguinte demanda: precisamos emprestar por 10 dias, e 10 dias apenas, 1 bilhão de reais para a Argentina. Apenas 10 dias. 21 países vão votar. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi 1 semana ou 10 dias. Técnicos que são da área do governo estão dizendo o seguinte: esse banco, o CAF, ele é composto por 21 países. A Argentina pediu o chamado empréstimo ponte, era um empréstimo de 10 dias. Esse empréstimo foi concedido e a Argentina já pagou o dinheiro de volta. O Lula interferiu? Não sabemos. O que nós sabemos é que o dado que está na matéria não está correto, porque diria que a interferência de Lula foi um telefonema no mês de agosto, mas o empréstimo já havia sido feito em julho. Então, há realmente um problema aí de informação. Muitas pessoas na rede estão falando que isso é fake news é crime. Fake news não é crime e nem isso é fake news. Isso é um erro de informação, mas o fato do dia não tem nada a ver com isso. O fato do dia para o qual eu vou trazer as narrativas é outro. É a invasão hacker na conta GovBR, justamente de uma jornalista que estava no olho do furacão de uma questão com o governo federal. Vocês veem que a extrema-direita está aí ativa. E o gabinete do ódio, ele não acaba com o bolsonarismo. Ele está aí instalado
na imprensa. Os grandes barões da imprensa jamais vão se conformar com o Lula na presidência. Porque o Lula já está tomando medidas que favorecem o povo mais pobre do Brasil. E eles não suportam. Ele não suporta que o pobre tenha uma picanha. Ele não suporta que o pobre ande de avião. Não suporta a América Latina, porque para essa elite tudo que é bom é dos Estados Unidos. Então o Lula está promovendo a integração latino-americana, o empréstimo lá da Argentina, essa história aí da jornalista. Agora está se vitimizando. Está se vitimizando, porque fui invadida. Olha, isso aí não é nem assunto. Dane-se que foi invadida. Depois de fazer o que fez com o presidente Lula, ainda vem chorar? Ainda vem chorar que está invadida? Olha, é de uma cara de pau, porque assim, foi uma fake news, e fake news é crime. E estão fazendo essa fake news de extrema direita. Porque o Lula, já foi desmentido isso. O Lula não ligou para banco nenhum. O Lula não mandou dar empréstimo nenhum. A data que ela fala que o Lula interferiu no empréstimo, o empréstimo já tinha sido feito, já tinha sido pago de volta. E a gente vê, assim, uma oportunidade de falar, olha, erramos. Não teve interferência do Lula aqui. Qual era o problema de fazer um erramos? Mas não. Mas quer insistir no erro, quer continuar falando fake news. E aí depois acha estranho que foi invadida. Quer que as pessoas comentem, tem um dó que foi invadida. Sabe, eu acho isso demais. E se invadiram lá, vão achar o quê? Vão achar mentira? Se invadiu ali, ela não falou o salário do assessor? Ela tá com medo do que fale dela? Olha, essa extrema imprensa, ela tem de ser tratada no bateu, levou. Sabe, tem de ser tratada no bateu, levou. E você sabe o que eu acho disso tudo? Eu acho é pouco. Nós avisamos que o Lula ia ajudar tudo quanto é ditador, amigo. Ia querer transformar o Brasil numa Venezuela. Nós estamos vendo isso hoje. Está desenhado aí. O que aconteceu? O Lula, autodeterminação dos povos. Quando fala para ele, ó, o Ortega tá matando gente, o Maduro é ditador, Cuba é essa vergonha. Não vou me meter, porque tem a autodeterminação dos povos. Cada povo que decide com a faca no pescoço, né? Se não decidir o que o ditador quer, morre. Mas o Lula vem com essa conversinha. Aí, quando é a Argentina, que são os parça dele lá, os peronistas, ele sempre dá os seus pulos para ajudar. Aliás, está mandando até gente do governo federal aí para ajudar na campanha dele. Não sei se é do governo federal, do PT, do que seja. Eu ouvi dizer aí na internet. Tem gente do Lula indo lá para ajudar o candidato da Argentina. Só que aí veio o Estadão e descobriu que ele quis ajudar de outra forma. A Argentina ia colapsar, porque você sabe, quem esquerdou na economia significa falência. E o Lula deu um telefonema para os caras não colapsarem e aí ficar melhor para os parça dele e o Milei, que é um libertário, perder as eleições. O Lula atuou nas eleições da Argentina. E o jornal deu isso. O jornal deu isso, acontece o quê? Hackeiam a jornalista. Nossa, que coincidência, que coincidência. Tá parecendo a China aqui, né? Aliás, essa aliança do PT com o Partido Comunista Chinês foi para isso? Foi para aprender a usar um sistema de controle social? É isso que nós estamos vendo aqui, Black Mirror? O assessor do Lula vai lá e fala para ela, ó, bateu, levou. Ela divulga o salário dele. No mesmo dia hackeiam a conta dela justo na Receita Federal? É isso que está virando isso aqui. É isso que está virando o Brasil. E aí eu pergunto, quem é que vai dar um basta? Ou vai seguir assim? Daqui a pouco vai ser você hackeado. Daqui a pouco até os Lula afetivos que elogiam errado vão estar sendo hackeados. É uma vergonha, né? Mas enfim, é PT sendo PT. E qual é, no meio de tudo, a minha opinião? A minha opinião é que é assustadora a passividade com que jornalistas e também vocês estão lidando com a invasão de uma conta gov.br. É muito assustador a passividade. Algumas pessoas vieram me falar, mas esse é o jeito do PT. Lembra da história do caseiro Francenildo? Para quem não se lembra, na época do Mensalão, houve um caseiro que fez uma delação.
Dia seguinte, aparece o extrato da conta bancária dele na Caixa Econômica Federal, que tinha sido feito um grande depósito. Foi gente ligada ao governo que invadiu a conta do caseiro, o que é muito grave. E aí se soube que o depósito que ele recebeu era uma herança. Tinha tudo certinho, bonitinho, era uma coincidência. Mas quiseram dizer que ele recebeu para delatar o PT. Quem faz essa comparação não tem ideia da gravidade do que ocorreu. Porque do mensalão para cá, tudo foi digitalizado. Toda a sua vida está na conta gov.br. E eu não estou dizendo aqui que foi o governo ou o PT, ou que. Não estou dizendo que foi. Ocorre que o governo federal é o responsável por essa conta e tornou praticamente obrigatório que você tenha uma para todos os atos da sua cidadania, que tenham a ver com a sua saúde, com a Receita Federal, o seu título de eleitor, a sua carteira de habilitação. Você assina documento pela sua conta Gov.br. A sua documentação de tudo está ali. E o governo é o responsável pela segurança disso. Ninguém pode invadir isso. Nem de propósito, foi dentro do governo, nem hacker. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados para isso. O Marco Civil da Internet são leis brasileiras. LGPD e Marco Civil da Internet são leis brasileiras reconhecidas no exterior. E o governo é responsável por isso. O governo sabe disso. O que me assusta é que as pessoas não tenham se dado conta da dimensão dessa história. É muita coincidência a jornalista falar o salário de um assessor da presidência muito aguerrido e logo em seguida as contas serem invadidas. Mas a vida também é feita de coincidências. Pode ter sido uma coincidência, nós não sabemos quem invadiu. E ela está sendo chantageada para que se divulguem dados da Receita Federal. Você pode estar falando, não, mas a reportagem estava errada, era só ela ter falado. São dois assuntos diferentes. Não misturem esses assuntos. E o assunto que tinha que estar sendo falado agora é o assunto da invasão. Você sabe por quê? Você deve estar pensando, mas eu não sou jornalista. Ou eu estou vendo jornalistas, um movimento de jornalistas criticando a reportagem dela. Criticando muito, batendo muito, batendo muito. Talvez eles pensem que se eles demonstrarem que estão a favor do governo e que isso, que aquilo, jamais vão invadir as contas deles. Jamais vão pegar essa conta deles que tem a ver com a cidadania. Ou que esse sistema não está exposto assim, então eu vou falar e o governo vai ficar do meu lado. Pode ser que eles estejam pensando isso. E você, pode ser que você esteja pensando, não sou jornalista, eu não sou ninguém importante. Esse não é um problema que me atinge. Estou aqui, acho errado. Tem gente que pode se pronunciar sobre, tem gente que não pode falar, porque vai falar, vai perder o emprego. Tem gente que não vai falar sobre, mas você deve estar falando, isso aí não é comigo, eu não tenho vida pública, eu não sou jornalista, eu nem falo nada de governo, eu estou aqui na minha. Isso tem a ver com você sim. Porque se a gente não se insurgir contra isso e exigir que o governo dê segurança à conta Gov.br, vai virar um festival e não é se vai chegar em você, é quando vai chegar em você. Você está falando assim, não, em mim não. O que eu tenho a ver? Existe uma fala do Pedro Aleixo, quando foi votado o AI-5, que ela ficou muito conhecida, que o problema não é quem está no topo, é o guarda da esquina. Se o sistema for vulnerável e as pessoas não se indignarem de forma incisiva, cobrando o governo quando ele é invadido, pode virar moda do guarda da esquina que a represália contra alguém seja invadir a conta Gov.br. E aí vai valer, por exemplo, o jornalista está pensando, não, eu vou falar aqui a favor do governo, vou ficar só dando um pau na jornalista, pelo erro lá que teve, e vou calar minha boca quanto à invasão, porque aí eu tô bem. Não tá. Porque se for vulnerável, invade Chico e invade Francisco. Não vai ser um lado só que vai invadir. Ou vai ser um desafeto que não tem nada a ver. Um desafeto aí da sua família, de um negócio que seu pai fez que deu errado. Você que tá aí pensando, não tenho vida pública. Se isso vira festa do AP, daqui a pouco no seu município você teve um problema com um cara lá na prefeitura. O cara vai arrumar um jeito de invadir o seu negócio também. E isso vira represália normal. Essas coisas começam
em quem está no olho do furacão sempre. O arbítrio ele começa assim, quem está no olho do furacão. Se a galera se acostuma e deixa passar, aí todo mundo acha que está permitido para geral. E este é precisamente o problema aqui. É urgente que o governo esclareça como essa conta foi invadida. Porque, tirando todos, se for invadida dela, pode ser invadida de qualquer um. E se pode ser invadida de qualquer um, esse sistema tem de ser refeito, porque todo mundo está ali. Todo mundo está ali. Alguma medida precisa ser tomada. Essa questão de segurança digital as pessoas comumente negligenciam e a gente tem de começar a abrir o olho, porque quando a nossa vida migra para o digital, a gente tem de ser muito rígido nessas regras, senão daqui a pouco nós estamos vivendo uma ficção científica. Bom, essa é a minha opinião, esse é o Narrativas Antagonistas, espero que você tenha gostado do tema de hoje polêmico, mas espero que a gente tenha feito essa discussão que eu quero fazer, que é a questão dos nossos dados, sem entrar nessas narrativas falando de jornalista, falando disso, falando daquilo. Os nossos dados estão seguros? O que é que você acha? Responde aqui embaixo para mim, você já sabe. Você que maratona o Narrativas Antagonistas, me vê a qualquer momento, mas você sabe que eu tô aqui de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde. Beijo, até lá.